Atendendo a pedidos, vamos completar nossa trilogia sobre o que aconteceu com as bruxas no mundo. Verdades ocultas. As bruxas de Zugarramurdi. As bruxas de Zugarramurdi são famosas por sua ligação com um dos episódios mais notórios da caça às bruxas na Espanha, que ocorreu no início do século XVII na pequena aldeia de Zugarramurdi, localizada na região de Navarra próxima à fronteira com a França. O episódio de Zugarramurdi ocorreu durante o período da Inquisição Espanhola, quando a Igreja Católica e as autoridades civis perseguiram aqueles considerados hereges, incluindo as supostas bruxas, e conduziram julgamentos contra as acusadas. Várias mulheres da aldeia foram acusadas de praticar bruxaria e realizar rituais pagãos. As acusações envolviam adoração ao diabo, voos noturnos para participar de sabbats e o uso de poções mágicas. Se você não sabe o que são os sabbats, vou deixar na descrição um vídeo que explica esse ritual. Aproveite para deixar um like e se inscrever para desvendarmos juntos as verdades ocultas sobre nossa existência. Os processos eram notoriamente cruéis e frequentemente envolviam tortura para obter confissões. As acusadas eram frequentemente forçadas a admitir que eram bruxas e a delatar outras pessoas. Durante os julgamentos, muitas mulheres de Zugarramurdi foram condenadas à morte na fogueira ou apenas de prisão perpétua. Algumas mulheres, após confessarem sob tortura, foram queimadas vivas na praça central da aldeia. A aldeia transformou essa parte sombria de seu passado em uma atração turística, destacando a cultura e as lendas locais, abrigando o Museu de Bruxas, que explora a história da caça às bruxas e as tradições locais. O museu oferece uma visão mais ampla das práticas e da cultura do local. Em 2015, o Parlamento de Navarra emitiu uma declaração de reabilitação póstuma para as vítimas das perseguições de bruxas em Zugarramurdi. Esse reconhecimento oficial representa uma tentativa de corrigir as injustiças históricas, homenageando suas tradições e cultura, enquanto reconhece e lamenta os erros do passado. As bruxas de Malindi. As bruxas de Malindi, no Quênia, também conhecidas como Vazaramu, em sua língua bantu, representam como as crenças em bruxaria e práticas associadas foram parte da cultura tradicional africana, particularmente no século XIX. Muitas vezes, essas bruxas eram expulsas de suas comunidades ou até mesmo mortas. Acreditava-se que as Vazaramu eram bruxas que possuíam poderes mágicos. Quando ocorriam eventos adversos, doenças, mortes e outros eventos negativos nas comunidades, as Vazaramu frequentemente eram acusadas de serem as causadoras. Isso resultava em perseguição, acusações e expulsões dessas bruxas das comunidades. Em alguns casos extremos, elas eram até mesmo mortas em rituais punitivos. As Vazaramu desempenhavam papéis ambíguos nas comunidades. Por um lado, eram temidas e frequentemente acusadas de trazer má sorte, mas por outro lado também eram procuradas em busca de proteção ou soluções para problemas espirituais. Durante o século XIX, o Quênia passou por uma série de transformações sociais e culturais, à medida que as comunidades tradicionais interagiam com influências externas, incluindo a chegada de missionários e colonizadores europeus. Essas mudanças muitas vezes impactaram as crenças e práticas locais, incluindo as relacionadas à bruxaria. Muitas comunidades bantu no Quênia mantiveram aspectos de suas crenças espirituais e culturais. A bruxaria e as figuras das Vazaramu podem ter evoluído em formas diferentes ou persistido em algumas áreas. As bruxas de Kinigi. Kinigi é uma região montanhosa de Ruanda e tem uma história que destaca a persistência das crenças em bruxaria e a perseguição de indivíduos acusados de serem bruxos ou bruxas ao longo da história. Supostas bruxas eram frequentemente acusadas de malefícios e enfrentavam consequências severas, tragédias e injustiças. Durante o século XIX, Ruanda era uma sociedade rural e tradicional onde crenças espirituais desempenhavam um papel significativo na vida cotidiana. Práticas de bruxaria e crenças em poderes sobrenaturais eram comuns. As bruxas de Kinigi, de acordo com as crenças locais, possuíam habilidades mágicas ou sobrenaturais. Quando ocorriam eventos negativos, doenças, mortes ou qualquer coisa que a comunidade não conseguisse explicar racionalmente, as bruxas de Kinigi eram frequentemente acusadas de serem as causadoras. Isso levava a perseguições e punições severas. As acusações de bruxaria poderiam resultar em exclusão da comunidade, violência ou até mesmo execução. As crenças em bruxaria desempenhavam um papel nas relações sociais e na resolução de conflitos dentro da comunidade. Ruanda passou por uma série de mudanças sociais e culturais ao longo do século XIX, incluindo a influência crescente do colonialismo europeu. Essas mudanças afetaram as crenças e práticas locais, incluindo aquelas relacionadas à bruxaria. Embora as práticas tradicionais tenham evoluído e, em alguns casos, diminuído ao longo do tempo,
muitas comunidades ruandesas mantiveram aspectos de suas crenças espirituais e culturais. As crenças em bruxaria e nas bruxas de Kinigi podem ter evoluído em formas diferentes ou persistido em algumas áreas, representando um exemplo das complexas crenças e práticas espirituais e culturais em Ruanda durante o século XIX. Esta parte da história cultural de Ruanda ilustra como as crenças em bruxaria eram parte integrante da vida cotidiana e como as mudanças sociais ao longo do tempo influenciaram essas crenças e práticas. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. Se você conhece outro caso de acusação de bruxaria no mundo, compartilhe conosco nos comentários e faça parte da nossa comunidade sobre as verdades ocultas da nossa existência.